Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e desejo a todos uma noite muito abençoada. Esse mês, e o mês de novembro, nós estamos comemorando o aniversário do nosso codificador, o Allan Kardec. E para iniciar essa noite, eu vou chamar a nossa irmã Iraídes, que irá fazer a oração inicial. Boa noite, Iraídes. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos, boa noite, Tânia. É uma festa, né? Tá muito bom. Então, estou convidando a fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, nossas vibrações. Obrigada, Deus, por permitir-nos, Pai, estes momentos sublimes, com essa espiritualidade amiga que já se faz presente, a pleide de espíritos, Zé Marques Garcia, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros. Sê conosco, Jesus, adentre o lar de cada um de nós, modificando as vibrações, trazendo vibrações sublimes e salutares para cada membro de nossa família, para cada cantinho do nosso lar, trazendo a cura necessária para o corpo, para a mente, para o espírito. Nós, Jesus, só temos que agradecer. O que seríamos nós hoje sem a doutrina dos espíritos? E eu vou ler aqui a mensagem do livro Paz, de Chico Xavier. Ela se chama Agora. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno do seu compassivo olhar. Estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além, a desventura. Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faça brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo, sem cansaço, alcançarás subindo passo a passo a glória eterna da ressurreição. Obrigada, Jesus. Obrigada, Allan Kardec. Obrigada à doutrina dos espíritos, caridade. Caridade agora. Caridade hoje, nesse justo momento. Obrigada, Chico Xavier, Cisco de Jesus. Depois dessa energia boa, né, dessas palavras lindas, eu quero convidar agora a nossa irmã do coração, companheira de doutrina, a nossa querida Nancy e a Soninha, que irão expor, vão trazer o presente de Kardec, né? Elas vão trazer o céu e o inferno para nós. Agora eu não sei quem é o céu e quem é o inferno. Sejam bem-vindas, minhas amigas. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês e apresentar o livro, né? É o Céu e o Inferno, junto com a minha amiga e irmã Soninha, e dizer que nosso grupo de estudo, que é da Nova Era, né? Eu, o Eurípedes, a Sônia, e também tem a Maria Helena, o Jonas e o Mário, nós já estudamos a Gênese e agora estamos estudando o Céu e o Inferno. Nós ainda estamos assim, no meio do livro, né? Não terminamos. Então, hoje o tempo é curto, nós vamos fazer um esboço só do que trata o livro.
né? Mas Não, é muito importante. Nancy e Alcir também, de onde estiver. Isso mesmo, Soninha. E agora a Soninha vai se apresentar também. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Como Tânia e Nancy já disseram, nós vamos apresentar um resumo, um breve resumo, né, da obra O Céu e o Inferno, que nós estamos estudando em equipe, é um grupo de estudo da nova era, né, do Esperança e Fé, que agora, durante a pandemia, nós demos continuidade online, porque para nós estudar é importantíssimo. E estudar em conjunto, estudar em equipe com os nossos companheiros de doutrina é muito enriquecedor, né? Então, o que a gente vem apresentar aqui é o que a gente está estudando. E quando nós terminamos o estudo da Gênesis, nós falamos, o que nós vamos estudar agora, né? Aí, vamos estudar o Céu e o Inferno. Céu e Inferno. O Eurípides, o que você tem contra? Ela, não tem nada contra, não. Então, vamos estudar. Gente, nós estamos, assim, amando. O estudo da obra O Céu e o Inferno, ele descortina, assim, a compreensão e os esclarecimentos de toda a obra básica. Então, nós estamos, assim, a cada dia, a cada capítulo que a gente estuda, nós estamos maravilhados. E estamos convidando também as outras pessoas a estudarem, né, o livro, porque realmente é de grande proveito, de grande aprendizado para todos nós. É isso, gente. Então, eu vou dar continuidade. E depois a Soninha volta novamente, né? Então, hoje nós vamos falar do céu e inferno. E aí, o questionamento que eu e a Soninha fazemos é: o céu e inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo? Então, o objetivo nosso desse estudo, né, nós vamos refletir sobre o destino do ser humano após a morte. Será que é o céu? Será que é o inferno? Né? Então, nós vamos definir o que entende por céu e o que entende por inferno, e vamos entender a visão do Espiritismo, mostrando a justiça divina e, assim, um futuro lógico, digno da justiça e da infinita bondade de Deus. Então, é nesse sentido que nós vamos desenvolver o estudo. Então, vamos lá. Aí nós começamos o capítulo 1. O capítulo 1 vai mostrar a teoria do nada, porque existe essa teoria do nada, né? Então, o que seria essa teoria do nada? É a crença do nada, é crer em nada. O homem forçosamente concentra os seus pensamentos na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação com o futuro que não se espera. Então, essa teoria do nada, ela existe no sentido assim, de que nós nascemos, né, somos um monte de células, temos um corpo, morremos, acabou. Né? Essa é a teoria, então, do nada. A preocupação exclusiva com o presente conduz o homem a pensar em si próprio. Olha o que o Kardec está nos falando, que essa teoria do nada, ela vai nos fazer a ficar muito no presente. Olha, se eu vou morrer, vou virar cinza, né? Não vou nada, então o meu foco vai estar onde? Vai estar no presente. Então eu tenho que gozar bastante o presente, né? Para que eu possa aproveitar também, né? Essa encarnação ao máximo, porque morreu, acabou. E aí o Kardec ainda questiona, pois mais poderoso estímulo ao egoísmo e o incrédulo. Então ele fala que se essa teoria for verdadeira, o que vai nos levar? Vai nos levarmos ainda mais estimular o nosso egoísmo e nos tornar incrédulo.
porque só existe a vida presente. E aí Kardec diz, gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, uma vez que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Essa doutrina é isenta e antissocial. Seguramente, o niilismo, esse niilismo, o que significa isso? É um termo que deriva do latim, nihil, que significa nada, né? Então, por isso a teoria do nada, né? É a negação de qualquer indício religioso, social ou político. Então, é o nada mesmo, né? E o que isso vai nos levar? Né? Kardec mostra que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade, em que fundam as relações sociais. Então, quando nós temos esse materialismo, né, nós só cremos na vida aqui do presente, o que isso vai levar? Isso vai levar-nos a um verdadeiro, a nossa solidariedade, porque quando estimula isso, estimula o individualismo, né? Então, eu quero fazer as coisas para mim, não me importa o outro, eu quero, quanto mais eu tenho, mais eu quero, para poder ter dinheiro, para aproveitar bem a vida. Então, ele fala que é antissocial, né? Não funda nas relações sociais. Kardec mostra as consequências disso, né? Ele fala, um moço de 18 anos, então ele vai mostrar os dois, veja, se nós tivermos por essa teoria do nada, ele fala, um moço de 18 anos, tomado de uma enfermidade, enfermo do coração, foi declarado incurável. O médico chegou para ele e falou, ó, está incurável. E a ciência disse para ele, ó, eu estou de 8 dias a 2 anos, mas não passa de 2 anos. Você vai morrer, né? Isso é fato. Aí o moço, o que ele fez? Ele falou, bom, já que eu vou morrer mesmo, e é da teoria do nada, materialista, ele disse, bom, então, eu vou abandonar os estudos, vou abandonar o trabalho, e fez excesso de todo gênero. Quando lhe perguntaram o perigo de uma vida, né, como que ele estava fazendo com a vida dele, ele respondia, que importa? Eu não tenho mais nada, eu vou morrer mesmo, eu não tenho fadiga de espírito, eu não gosto, eu vou me divertir até o fim, vou aproveitar o máximo. Então, esse seria da teoria do nada. Se ele não acredita no nada, se morreu, desfez aqui o corpo, acabou, não tem mais nada, seria essa a postura dele. Aí o Kardec fala assim, e se o moço fosse espírita? Qual seria a reação dele se soubesse que daqui de 8 a 2 anos ele morreria? Aí o Kardec fala, a morte só destruirá o corpo, que deixaria como um fardo, né? E o espírito continuaria vivendo. Serei na vida futura aquilo que o próprio houver feito de mim nessa vida, né? Do que adquiri em qualidades morais, intelectuais. Não porque será, por outro lado, tanto ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que livrar será um passo para a minha felicidade. Então, veja a visão. Esse está preocupado com o espírito dele. Ele sabe que a vida continua após a morte. E quanto mais ele aproveita essa encarnação, melhor será para ele, para o progresso moral e intelectual dele. Então, você vê que entre os dois, a diferença é grande, né? Entre essas teorias. O outro capítulo ainda, continuando no capítulo 1, o Kardec vai dizer que existem várias teorias materialistas. Então, ele fala que essas doutrinas materialistas admitem a existência de um princípio inteligente fora da matéria, né? Ele vai mostrar 2 dessas doutrinas, né? Então, ele fala a absorção no todo universal.
que seria isso, né? Cada indivíduo assimila no nascer uma parcela desse princípio, que constitui a sua alma, dá-lhe a vida, inteligência e sentimento. Pela morte, essa alma volta ao foco comum e percebe-se no infinito como uma gota d'água no oceano. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que abastece as almas humanas é independente da divindade. Então, nós não podemos compreender aqui, é uma inteligência maior, nós fazemos parte daquela inteligência, vivemos e volta para a inteligência. Mas é diferente do panteísmo, ele fala, né? E aí nós vamos ver depois o que seria o panteísmo. Então, a absorção no todo universal é diferente do panteísmo. Então, veja, o Kardec, como bom pedagogo que ele é e bom cientista que ele sempre mostra os prós e os contra. Então, ele fala que essa absorção no todo, né, essa doutrina materialista, ela tem um ponto positivo. Olha como Kardec, né, ele fala, em relação ao puro materialismo, é um passo adiantado, pois admite uma coisa, já o materialismo nada admite. Ele quer dizer assim, ó, que em relação ao puro materialismo, que não acredita no nada mesmo, essa doutrina aqui é um passo adiantado, porque admite alguma coisa. Ele admite que nós saímos de uma inteligência maior, temos a nossa encarnação e depois voltamos lá para essa inteligência. Então, ele quer dizer, de alguma forma, pois admite em alguma coisa. O materialista não admite em nada, né? Essa outra que seria o panteísmo. Então, vamos ver o panteísmo. Considera o princípio universal da inteligência como constituidor da divindade. Então, considera o princípio universal, né, da inteligência como ele é constituído da divindade, né? Então, nesse caso do panteísmo, nós vamos ter o tempo do espírito e da matéria. Todos os seres de natureza, todos os seres da natureza, eles possuem elementos constitutivos. Então, possui o Deus, é um conjunto de inteligências reunidas, e cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus, ele é o próprio. Nenhum independente rege em comum. Então, o universo republica sem chefe, ou antes, onde cada um tem um poder. Então, veja, se nós acreditarmos nessa crença do panteísmo, veja, Kardec faz algumas observações se a gente tiver isso, né? Kardec diz, não se podendo conceber que a individualidade, que a divindade, né, como uma perfeição absoluta. Porque se um todo é formado de partes tão imperfeitas, como progredir? Então, veja, se nós considerarmos que a divindade, não é? Que a gente considera como o mais perfeito. Se nós considerarmos isso, nessa teoria, se cada um volta para o todo lá, então esse todo também tem partes imperfeitas. E se ele tem partes imperfeitas, como fica? Se Deus é perfeito, né? Então ele fala, devendo cada parte ser submetida às leis, força convir que o próprio Deus deve ele progredir constantemente e deveria ter dos tempos muito imperfeito. Então, nós da doutrina espírita, o que nós acreditamos? Que Deus é onipotente, né? Que Deus é perfeito, não é? Que ele criou o universo. Aqui não. Então, se a gente for considerar dessa forma, nesse panteísmo, Deus, então, não é tão perfeito assim, né? Então, devendo cada parte ser submetida às leis da força e convir que Deus deve ele progride constantemente.
deveria ter tempos muito imperfeitos. Então, quer dizer que Deus foi imperfeito? Né? Nós, da doutrina espírita, não acreditamos nisso. Então, veja, do ponto de vista moral, a absorção do todo e a individualidade. Desde que se admite, forme a opinião de alguns panteístas, que as almas conservem a individualidade. Se a alma conserva a individualidade, e nós somos parte desse todo, né? Então Deus deixaria de ter vontade única para ser um composto de miríades de vontades divergência. Olha como fica complicado, né? Veja como a doutrina espírita é sábia, né? Então, esses são os dois, né? A absorção no todo do universo e o panteísmo. Então, esse é o materialismo, é aquele que está crendo só no material, né? Na vida material. Mesmo que ele acredita que tem um todo que volta lá, mas esse Deus fica imperfeito, né? Não tem condições. Então, veja, aí no capítulo 2, já nós vamos trabalhar a morte, né? Kardec vai trabalhar a morte. Aí ele fala, qual as causas da morte? Aí quando nós estávamos estudando lá, falei, ai meu Deus do céu, esse aqui vai sobrar para mim. Falei para a Sônia Lúcia, porque eu, mesmo sendo espírita, eu ainda tenho medo da morte, viu, gente? Eu morro de medo de morrer ainda. Não melhorei. Vocês viram tanto que eu tenho que estudar. A Sônia Lúcia morre de rir. Mas eu falo, Sônia Lúcia, é verdade. Eu adoro Joana de Ângeles. Fico me imaginando com a Joana de Ângeles. Mas aí, se você falar assim para mim, então você vai ter que morrer. Né? Eu falei, então não vamos agora, não. Vamos mudar. Porque eu tenho medo de morrer. Então, você vê como é que eu sou imperfeita, né, gente? Mas, olha, o Kardec, então, vai dizer por que nós temos esse temor da morte, né? Então, ele diz, o homem, seja qual for a escala social a que pertença, tem desde a selvageria até o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irreversivelmente perdidos. Então, veja, a crença do futuro é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que creem na imortalidade da alma se nos apresenta possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Então, deve ser meu caso. Eu devo ainda estar muito presa às coisas terrenas, né? Mas eu adoro a Joana de Ângeles, viu? Mas, e tem medo da morte. Aí ele diz, esse temor é um efeito da sabedoria e da providência, uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Então, por um lado, nós temos esse temor da morte, porque é um instinto, né, para a gente conservar a vida. Eu tenho, né, um irmão que se suicidou, ele suicidou com 24 anos, e eu era muito próxima dele, a gente muito juntos, e ele tentou suicídio várias vezes. E eu falava para ele assim, mas escuta, minha tia Citinha também conversava muito para ele, falava, olha, a vida continua do lado de lá, não vai resolver seus problemas, tudo, mas ele dizia, não, eu não creio nisso, eu não acredito, então, para mim, morreu, acabou, e eu não aguento mais isso. Então, veja, olha o instinto de conservação, né? Mas veja que coisa interessante, uma vez ele sofreu um acidente, e ele, na hora, freou e não prejudicou tanto. Então, você vê o instinto de conservação como estava presente, né? Então, você vê que esse instinto de conservação, né, é para a gente conservar, porque temos que viver, senão, né? A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, guarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. E eu espero que o meu fim vai ser assim.
né? Eu vou ter essa resignação, essa calma e essa serenidade, né? Ó, estudar, eu estudo, viu? O espiritismo já é uma grande coisa, né? No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual, né? Então, que é o materialismo que nós colocamos para você. Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente ela lhes há dado desde a infância. Então, isso, né, esses ensinamentos que nós vamos ter desde a infância, na juventude, né, na vida madura e depois mesmo no envelhecimento, né, isso faz com que é uma causa de apego, né? E vocês veem a incoerência, né? Porque eu sou coordenadora da unidade da Universidade Aberta à Terceira Idade, trabalho muito com os idosos, pesquiso e estudo isso, né? Então, a gente trabalha muito isso, eu trabalho muito com isso. Olha, gente, não fica pegado à vida, né? E a velhice sempre tem possibilidades, tem limites, mas tem possibilidades também, né? Mas o que a gente percebe que no final da vida, se isso não é trabalhado ao longo da vida, nesse final ainda fica muito mais difícil, né? Na velhice ainda fica muito mais difícil. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhando naturalmente, a gente vai aprendendo. Se você perguntar para mim, mas Nancy, quando você era criança, você tinha mais medo do que agora? Ou quando você era mais novo? Com certeza, né? Hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, eu já me sinto melhor com isso, né? Mas eu sempre tive muito medo. Quando eu era criança, então era muito pior, né? Então, a morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que provocar esperança. Então, veja o que Kardec fala, né? A gente vai no velório, agora ainda está melhorando, né? Mas primeiro era tudo de preto, não era? Ficava muito tempo de luto, de preto, e você fala em morte, é tudo aquela coisa sombria, né? Então, ele fala que tudo isso também, todas essas coisas, provocam também esse temor à morte, né? E causa na gente coisas ruins, né? Mas os espíritas vêm nos mostrar, né? O espiritismo vem mostrar que não se deve temer a morte. Ora, gente, se nós cremos que nós não vamos acabar, né? Que nós continuamos a vida, é uma coisa muito boa. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com a perda, né? Que é próprio dos idosos mesmo, né? De trabalhar as perdas, né? Eu vejo como esse cara, mas eu lembro muito do meu pai, da minha mãe, dos que já se foram. Então, essa dificuldade da gente trabalhar as perdas, né? O espiritismo dá uma consolação sem fim, porque você sabe que eles só mudaram de estágio, né? Que eles só tiraram o corpo material, mas que eles estão aqui e que logo nós vamos encontrar com ele. Então, a doutrina mostra esse lado. Mostra também ser uma hipótese de uma realidade da vida após a morte, né? O mundo espiritual aparece ali como uma plenitude, né? Como uma coisa boa, né? Uma realidade prática de que nós vamos viver, né? Não foram os homens que descobriram pelo esforço a concepção engenhosa dos habitantes desse mundo. O que Kardec quis dizer por isso? Quem é que fez o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno? Foram os espíritos, e foram eles que nos disseram dessa vida do além, né? Dessa vida que nós vamos estar assim que nós desencarnarmos. Aí o Kardec fala, aí vemos em todas as escalas espiritual, todas as felicidades e as desgraças. Então, dependendo da vida que você teve aqui, dependendo da forma como você trabalhou essa encarnação, né? Porque qual é o objetivo fim da nossa encarnação?
a reforma íntima. Então, quando nós trabalhamos isso, procuramos nos melhorar, né? Por exemplo, lá na UNAT, a Gleide, né, que é espírita também, ela está lendo aquele livro do Haroldo, a Soninha também frequenta lá, e estuda o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, para a gente entender quem sou eu, aonde eu tenho as minhas virtudes, né, as minhas qualidades, mas também os meus defeitos que precisam ser melhorados, né, é o objetivo fim da nossa encarnação. Então, é uma coisa muito bom. E, por fim, o Kardec vai nos mostrar o que é, né, que aqui é o capítulo 3, nós ainda estamos no capítulo 3, o Kardec vai nos mostrar o que é o céu, né? Então, quando nós estamos estudando lá, a gente ri muito e brinca, né? Porque fala, olha, gente, o céu não vai dar também. Mas quando a Sônia Lúcia que lê para nós, lê o inferno, nós queríamos morrer, porque falamos, gente, que é o fim disso? O céu, lembra dos filmes do Mazzaropi? Que ele ia para o céu, ficava lá tocando harpa, aquelas coisas assim, que ele não queria ficar lá no céu também. Então, nós vamos, não, no céu também não dá. Mas veja a descrição do céu. Olha o Kardec, né? Então, ele fala, em geral, a palavra céu designa um espaço infinito que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Então, a gente fala o céu, né? Quando a gente olha para cima, né? Provém do latim, coelum, e formado do grego, também formada do grego da palavra, né? Que é koilos. Porque o céu parece uma imensa concavidade, né? Você vê aquele côncavo, né? Para os antigos, acreditavam na existência de muitos céus, né? Nós estudamos isso, né, Soninha? O Eurípides, que está aqui também, né? Nós vimos até que tem uma teoria que fala que até existem 7 céus, né? E que essa ideia é proveniente da deficiência dos conhecimentos astronômicos, como diz o Kardec, porque o Kardec fala que na medida em que a ciência foi melhorando, né, e nós fomos conhecendo melhor o nosso universo, nós percebemos, né, que o que falava desse paraíso, né, da Terra, o centro do universo, era limitado à ação dos outros astros, tudo isso foi caindo, né, por terra, porque a ciência veio mostrar, através da lógica, da observação dos fatos, né, mostrou a inutilidade de todas essas crenças. A Terra não é mais um eixo do universo, não é mais do que um eixo do universo, porém, um dos menos astros que rolam na imensidade, né? O Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos inumeráveis sóis em torno dos que circulam mundos. Então, você vê, na medida em que a ciência foi desenvolvendo, aquela visão que nós tínhamos do céu foi mudando, né? Então, nesse conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras de sabedoria e a onipotência do Criador. Então, tudo isso foi se mudando, foi se alterando. E o Espiritismo vem demonstrando o destino do homem, né? Tornando-se, mostrando a natureza do homem, os atributos divinos, né? Se a gente pega o Livro dos Espíritos, ele vai mostrar que nós ainda não temos condições de saber quem é Deus, né? Mas nós temos condições de saber dos atributos de Deus, né? Que ele é onipotente, que ele é o criador do universo, que ele é o maior, né? Todos aqueles atributos que falam sobre eles, né? E o homem? Nós vamos entender, segundo a doutrina espírita, que o homem ele compõe-se do corpo e do espírito, né? Que o corpo é a matéria e o espírito é o racional, é a inteligência, né? O corpo é temporário, com a morte fica, e o espírito não.
A gente até não fala que ele é eterno, porque ele teve um começo, mas não tem um fim, né? Existem dois mundos, então, o corporal e o espiritual. O corporal é aqui na Terra, tem outros mundos também habitados, mas quer dizer, não tem o corpo, né, que é diferente da Terra, e o espiritual, formado pelos espíritos. A gente sabe daquela graduação, né, inferiores, primitivos, depois vem expiação e prova, que é o caso da Terra, depois regeneração, e assim vai. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas através do livre-arbítrio eles vão progredindo. A felicidade está na razão direta do progresso. Na medida em que nós progredimos, a Joana de Ângeles fala que a felicidade ela é construída. Aqui fala que é um processo, né, que nós vamos conseguir. O progresso é intelectual, tanto que a gente fala que são duas asas, né? O intelectual e o progresso moral. Precisamos desenvolver para conseguir a sabedoria, né? E cada encarnação é o objetivo fim, né, de nós nos melhorarmos, né, de nós nos progredirmos, e também vai falar para nós sobre o inferno. O inferno é muito triste, né, porque o inferno aqui, eles falam que desde o começo da matéria, sempre compreendeu-se imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas, os gozos futuros, o quadro material e não espiritual. Depois, mais tarde, não era só o material. Aí nós vamos ter também o espiritual e o material. Mas só que aqui a beatitude era contemplativa, né? O bem contemplativo. E o inferno das torturas, aqui que nós ficamos lá apavorados, né, Sônia Lúcia? Com esse inferno deles aqui, que é terrível. E é umas boas páginas, viu, que tem sobre isso. E aí aqui eles falam que tem o inferno do pagão e tem o inferno dos cristãos. Então ele fala que ambos têm fogo, tanto o pagão quanto o cristão tem fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. O cristão exagera muitos pontos o inferno do pagão. Quer dizer que você vê que o inferno do cristão é bem pior do que do pagão. O pagão, as súplicas são individuais. O cristão tem para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, olha só, gente, cujos tampos, os anjos, levantam para ver as contorções dos condenados. Olha que tristeza, né? É muito triste. Deus sem piedade, olha que Deus é esse. Sem piedade, ele ouve o gemido por toda a eternidade, né? Localizado o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas, senão duas situações: a felicidade perfeita, que você fica lá no céu tocando harpa, ou o sofrimento absoluto, você fica lá naquele caldeirão, né, sofrendo. Mas aí, para resolver o problema, para não ficar só no céu e nem no inferno, que não estava dando conta de nós, né? Aí o que eles faziam com a gente? Que não está tão ruizinho, mas também não é boa. Aí arrumaram o purgatório. Aí veio o purgatório, que é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair do qual as almas passam sem transição para a mansão dos bem-aventurados. Então, você vê que eles resolveram o problema aqui de arrumar o purgatório. E para o espiritismo, o que é o céu e o inferno? Não são lugares determinados, mas estados íntimos da criatura, né? Com a consciência de cada um. Então, o que é o céu para o espírito? Consciência tranquila, oriunda do esforço de amar, de servir, segundo o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, né? E o inferno? A intranquilidade, o remorso, né? Tudo isso faz um mal para a gente, né? Você fica mal. Se evitarmos ofender ou prejudicar o nosso próximo, lembra?
que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós praticarmos a caridade, a benevolência, né? Se nós praticarmos o perdão, né? Que Joana de Ângeles trabalha muito, fala das 3 fases, perdoar o outro, perdoar a si mesmo, né? E orar a Deus, pedindo que nos ajude nesse processo. Então, a verdadeira felicidade não consiste em vantagens terrenas, em sim em amealhar tesouros, né? Tesouros no sentido de conhecer nosso íntimo e melhorar nossos caráter, nossas aptidões. Eu falo sempre, né? Porque a Joana de Ângeles diz, tudo começa no pensamento. Então, nós temos que mudar nossos pensamentos para mudar nossos sentimentos e mudar o nosso comportamento no dia a dia. Aí a verdadeira felicidade, já disse, né? O Espiritismo nos esclarece que existe zona espiritual, onde estagiam apenas, né? Se a pessoa está naquela coisa ruim, ela vai estar também, né? Se ela está se sentindo, porque nós já entendemos que não é o lugar, mas sim o sentimento, o estado íntimo, né? Ela vai ficar ruim. Se ela estiver bem, ela vai ficar bem também. E eu não podia deixar de trazer para vocês minha Joaninha, para terminar. Aí, então, estou atrasada, Tânia? Aqui falei muito, dá tempo ainda de eu ver minha Joaninha? A Soninha é rapidinho. Então, ó, a Joana vai dizer que é indispensável nós nos transformarmos nessa encarnação. É muito importante que a gente esteja alerta disso. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa estudar as obras básicas, principalmente. E eu estudo as obras básicas, mas todos os dias eu leio Joana de Ângeles. Todos os dias, logo ao levantar, né? Então, veja, o bloco de gelo é a água que mudou o estado e requisita a temperatura adequada para se manter. Veja, ela está falando do gelo. A porcelana é barro cozido, que não voltará à condição primitiva. Então, é preferível que nós sejamos o barro. Então, para que nós sejamos barro, é preciso que nós entendemos o pensamento, mudamos os nossos sentimentos e praticamos no nosso dia a dia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Sofreu modificações aparentes, que foi o gelo, né? Se você deixar ele ali, ele proof. Mas se você mudou o barro, aquele vaso continua para sempre, né? Só se cair. Então, este gelo é estático. Aquele barro experimentou a dinâmica do calor. O crente parado enregela-se, mas se derrete ante o ardor do testemunho. Ah, eu creio em Deus, mas na hora que eu estou passando por uma provação, já não creio mais, né? Aí eu já me desmonto. Então, é isso que ela está dizendo. É necessário crer realmente, né? Ter convicção daquilo. O consciente do dever, quando a gente sabe do nosso dever, através da crença, é atuante lutador. Então, não basta crer, eu creio. Aí, se eu tenho isso como dever, eu vou lutar, né? Para o crente, morrer e repousar são a mesma coisa. Para o consciente, olha como é diferente ser crente do consciente. Para o consciente, morrer é viver. Crescendo em ação sem fim. Que a gente sabe que nós só despojamos do corpo físico, né? O momento espírita é um instante de exame, quando a conduta íntima programa de felicidade. O momento espírita é um ensejo de renovação espiritual. Sanitarismo psíquico. O momento espírito é o treino, é pré-vida, é exercício para a vida diária e a vida eterna. A hora da dor, face o teu momento espírita. Então, quando estamos sofrendo, passando por alguma dor, vamos dizer, é o nosso momento espírita. Chamado pelo desespero ou abandonado pela solidariedade,
realiza o teu momento espírita. Então, em qualquer momento, é momento de sermos espírita. Estado ao desequilíbrio, exercita o momento espírita. De momento em momento, chegarás à conduta espírita, à vida espírita, qual moriundo que vê a sua hora ampliada pela saúde, longe de toda dor, sendo mais ditoso do que sempre, ou foi com o coração preenche de júbilos. Joana de Ângeli é do livro Espírito e Vida, do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Muito obrigada, e a minha amiga Soninha agora continua com vocês. Nancy, tira o seu para me compartilhar agora, fazendo favor. Aí, o que eu tenho que fazer? Vou aqui? Assim? Sim, obrigada. Soninha, abre o seu som e vamos. Tânia, eu estou com uma preocupação. Ó, já são 20h53. Nós não temos que parar às 21h, não é das 20 às 21h? Aham. Então, na verdade, nós temos 7 minutos. Nossa, falei demais. Então, eu acho que a gente, né, deve abrir para as pessoas comentarem com a Nan tal, e fechar com essa parte, porque falta pouco, né, Tânia? Aqui, ó, no meu falta 7 minutos para nós terminarmos. Mas se você quiser fazer um resumão, Soninha. Uai. Faz um resumo, Soninha, acho que é interessante. Faz esse resumão. Bom, então, Se você quiser algum slide, você me fala que eu coloco. eu acho que a gente... Como que faz para ir passando, Tânia? Eu vou passando. Você vai passando? Bom, então, a Nan trabalhou do livro O Céu e o Inferno até o capítulo 5º, que foi o Purgatório, né? Então, Céu, Inferno e Purgatório. Então, agora, nessa primeira parte do livro, nós temos, né, as doutrinas das penas eternas, né? Que é a... Uai, Tânia, fechou? Abri aqui. Tá, Tânia. Então, nós vamos no capítulo 6º, pode ir passando, Tânia, vai passando. Capítulo 6. As doutrinas das penas eternas, que a Nancy falou um pouco, né? E depois nós temos a doutrina das penas futuras, né? Então, o Espiritismo, as outras religiões, elas falam quando elas falam de céu e inferno, elas falam de penas eternas, né? Vai ficar naquela condição para sempre. Agora, o Espiritismo não fala em penas eternas, né? O Espiritismo fala das penas futuras, né? Segundo o Espiritismo, por quê? Porque não existe penas eternas. Poderá existir penas futuras de acordo com a nossa vivência no presente, conforme nós transitarmos pelo planeta, né? Mas penas eternas não existem. E também essas penas, que são, né, o nosso enfrentamento, né, com a lei divina, ela também vai passar. A gente pagou o débito, segue em frente, né? O Deus que a Nancy colocou é um Deus muito bravo, muito vingativo e um Deus horroroso, né? E o Deus do Espiritismo é um Deus que Jesus veio nos mostrar que é o Deus de amor, né? Depois, no capítulo 8º, que a Tânia colocou para nós aí, ele vai falar dos anjos, né? Então, né, os anjos, segundo a Nancy colocou, são os lá que ficam com as asinhas lá, né, tocando harpa, né? E eles já foram criados anjos.
E o Espiritismo, o que que o Espiritismo fala? Que cada um de nós, todas as almas, foram criadas simples e ignorantes, e vamos percorrer todos os patamares até chegar à angelitude, né? Isso vale para todos, todos têm que percorrer estes mesmos degraus. Pode passar, Tânia. E os demônios, né? Nós falamos dos anjos. E os demônios? Aí os demônios, né? As outras doutrinas consideram que eles eram, olha o inverso, eles eram anjos que se rebelaram, né, contra o ser divino e que caíram, né? Caíram na maldade. Quer dizer, eles eram bons e ficaram ruins. Olha que coisa mais contraditória. E o Espiritismo fala o contrário. Fala que os demônios, né, somos todos nós em determinadas fases da nossa vida, né? Que depois, através do nosso processo de progresso, nós vamos depurando. Aí até a minha filha, né, fala assim muito para mim, né? Às vezes está estudando alguma coisa do Espiritismo, ela fala assim: ô mãe, mas você acha, mãe, que a gente já fez essas coisas, mãe, que a gente foi ruim desse jeito? Falei, não fizemos não, fizemos muito pior. Né? Falei, para a gente reencarnar, ó, teve que lavar bastante a nossa mãozinha para a gente ter uma oportunidade. Né? Então, os demônios, segundo o Espiritismo, somos nós que vamos passando por todas as fases e que chegaremos à angelitude. Por quê? Porque em determinado momento da nossa vida, nós vamos ver que aquilo lá não vale a pena. E nós vamos mudar de vida. E a lei do progresso é inexorável, né? Então, nós vamos passar por todas as dificuldades, por todas as lutas, mas nós chegaremos lá, né? Pode passar, Tânia. Então, volta um pouquinho, Tânia, por favor. A doutrina da igreja, eles foram, é aquilo que eu já tinha falado, foram criados bons e ficaram ruins, né? O Espiritismo, não. Nós somos todos espíritos imperfeitos que vamos melhorar na nossa escala e subiremos. Pode passar, Tânia. Agora, os demônios, segundo o Espiritismo, já foi explicado, né? Foram criados simples e ignorantes, e vamos passar. Agora, pode passar o próximo, Tânia. Pode passar o próximo. Mais. Pode passar mais, Tânia. Lúcifer, vai aí no Lúcifer. O Lúcifer tem até uma série, né, na Netflix que chama-se Lúcifer, né? Conta a história de um demônio, né, que está aqui no planeta Terra. E aquela concepção, quem já assistiu, né, a minissérie lá na Netflix, o Lúcifer, sabe que aquelas concepções que são trabalhadas lá são as concepções da igreja, né? Então, está dentro daquelas ideias de céu e de inferno que a Nancy colocou, que era um anjo que se rebelou, né? E que, por isso, né, foi castigado, foi lá tomar conta do inferno, né? Então, é o Lúcifer da igreja mesmo. Pode passar, né? Essa origem das crenças e dos demônios, ela está lá na nossa ancestralidade, né? Que quando a gente ainda estava lá na nossa infância, enquanto humanidade, tudo que a gente não sabia explicar, né? A gente transformava isso, né? Se fosse uma coisa muito boa, a gente falava que era anjo, se fosse uma coisa ruim que a gente estava passando, falava que era demônio. Então, isso está bem lá dentro de nós, desde a nossa ancestralidade, e isso se refere à materialidade. Por quê? Porque no nosso período de infância, enquanto espírito, a gente ainda não estava atento às questões morais, que só vão surgir agora, né, quando a gente já fez uma certa caminhada, né? Pode passar, Tânia. Pode passar mais, né? Pode passar, Tânia. Vai, Tânia. Vamos mais. Agora, não, tem mais um, Tânia, antes disso. Pode voltar um pouquinho, Tânia. Vamos aqui
da intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? Então, na antiguidade, tudo a gente achava que era o demônio, que o diabinho que estava tentando, aquelas coisas, né? E hoje em dia, essa questão do demônio, ela já está assim, um pouco desmoralizada, né? Então, o que a gente conclui, né? Que esses fatos extraordinários provêm da nossa ignorância, enquanto nós não sabíamos as questões dos seres sobrenaturais, né? E que agora o demônio já está bem desmoralizado. Pode seguir, Tânia. Pode passar. Pode passar, pode passar. Agora, o capítulo 11, né? Que fala da proibição de evocar os mortos. A proibição de evocar os mortos, ela é uma proibição, né? Que a igreja faz, né? Até hoje, a proibição de evocar os mortos, então por isso que eles falam que a gente faz coisa errada, o espiritismo, que fica evocando morto, né? Mas essa proibição de evocar os mortos está lá na antiguidade com Moisés, lá na lei mosaica, né? Que agora, por que é isso? Essa questão de não invocar os mortos que Moisés proibiu e falou que punia com a pena de morte, é porque ele queria desvincular, né, o povo hebreu, que ficou mais de 400 anos em escravidão no Egito e tinha todas aquelas práticas politeístas. Então, na verdade, essa questão da proibição é uma lei civil, não tem nada a ver com lei divina, é lei civil, porque o Moisés precisava disciplinar o seu povo, que não era brincadeira. Pode passar, Tânia. Né? Então, ele desejava pode passar, que o seu povo, né, ele rompesse com aquelas práticas, né? E aí, o que acontece? Tudo que o Moisés colocou, que eram práticas civis, hoje nós temos as condições de trabalhar isso através das leis comuns, né? Das leis civis que nós temos. Agora, por que o Moisés ele precisava fazer as coisas com tanto rigor, gente? Porque não era brincadeira o povo dele, e naquela época não existia todo este aparato que nós temos, né? Do judiciário. Então, não tinha ninguém para julgar, não tinha cadeia, não tinha lugar de prender, nada disso. Se a coisa fosse muito feia, matava mesmo. Sabe, porque não tinha cadeia, não tinha nada disso, e não tinham as leis organizadas, né? Agora, tudo isso hoje a gente já tem, né? As nossas leis humanas, elas são falhas, mas elas já existem, nós temos todo um ordenamento jurídico, e as leis morais, Cristo veio, né, nos esclarecer sobre isso. Então, Tânia, pode pôr a conclusão, que a conclusão da obra Céu e Inferno, que nós estamos estudando, né? Ela tem a doutrina teológica dos anjos e demônios e está submetida à dupla prova, né? Que é a análise racional de tudo, porque a Nancy foi colocando cada coisa que o Kardec ele pega lá, como é que as igrejas trabalham, como é que está na Bíblia, e ele vai desmontando, né? Argumento por argumento, a Nancy foi fazendo isso, né? Então, tudo ele coloca lá como é a máxima, e depois ele vai desmontando essa máxima e faz uma reflexão à luz da doutrina espírita, né? Então, tudo passa pela análise racional e pela pesquisa científica, que a Nancy colocou muito bem, né? Então, a conclusão, ela é límpida e certa. Nós somos demônio quando nós estamos saindo da animalidade para a espiritualização, todos nós. E nós somos anjos quando nós estamos saindo da humanidade para a angelitude. Então, nós começamos e vamos percorrendo toda essa escala, né? Mas isso não é uma ideia e isso não é uma hipótese. Isso é o resultado da observação, da pesquisa de milhares de criaturas, né, espirituais observadas e interrogadas, né, por Allan Kardec durante
todo o tempo de preparo das obras. Então, essa universalidade da doutrina, essa questão da análise racional e do método científico, é que traz para nós, não é, essa certeza de que nós começamos mesmo demônio e vamos terminar anjo, por mais birra que a gente dê. Então, era isso que nós tínhamos preparado. Que Jesus, muito obrigada a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Obrigada, queridos amigos. Nós que agradecemos, gente, porque, olha, fazer o seu inferno nesse tempo foi maravilhoso. A Soninha, a Nancy veio e a Soninha começou assim, ó, tem que ser estudiosa mesmo. Parabéns, meninas. E deixou assim, para quem não conhece o livro Céu e Inferno, deixou um gostinho ali, ó, de pesquisar, de estudar esse livro, né? O nosso grupo de estudo convida a todos, tá? Para estudar essa obra que é maravilhosa e nos auxilia muito, Tânia. Tá vendo, gente? Quem se interessar, tudo, me procura que eu peço para as meninas e passo o endereço para vocês, tá bom? Porque, por enquanto, vocês vão ficar online, né? Até o final do ano. Sim. Então, até o final do ano, elas vão ficar online, né? O grupo. E depois, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai retomando, né? Então, gratidão imensa para essas duas companheiras. Vocês sabem que vocês moram do lado aqui, né? Esquerdo, uma de cada lado. Muito obrigada, Soninha. Muito obrigada, Nancy. Que Jesus, a espiritualidade amiga, continue sempre abençoando para que vocês continuem com esse trabalho lindo de divulgação do Espiritismo. A Soninha e a Nancy estão lá no grupo, né, dos pesquisadores, né, da doutrina, a Guinelo Morato, né, junto com o Adolfo, e elas estão... E a Neia. E constantemente estudando. Então, gratidão, meninas. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Gente, vocês viram hoje o Céu e o Inferno. Na semana que vem, nós vamos ver o Evangelho. Então, ó, vai passando um melzinho na boca da gente para a gente pegar esse gosto da pesquisa, do estudo, né? Nós que somos da evangelização, eu sempre puxo a asinha, né? Sábado nós reunimos para estudar também. Estamos aí em cima de Kardec, firme e forte, né? Ana Alice, a Deise estava lá, a Tainá, que também está conosco. Então, nós estamos na parte pedagógica de Kardec, né? O professor mesmo que vai. Que bom, gente, como é bom estudar. Temos que agradecer muito a essa doutrina, a esse codificador que veio nos mostrar essa maravilha, que é a doutrina espírita. Meus amigos, estamos chegando ao final. Vamos agora sintonizarmos com a espiritualidade amiga, vamos entrar em conexão com os mentores espirituais do nosso Centro Espírita Esperança e Fé, a equipe do Sr. José Marques Garcia. Olha, porque tem que ser uma equipe de peso, porque para poder comandar o centro, o nosso Bazar Alta de Souza, a nossa creche Maria da Cruz, tem que ser uma equipe que o Sr. José Marques Garcia montou com todo amor e com todo carinho. Que nós possamos, queridos amigos, confiarmos, crermos nessa espiritualidade amiga que nos ampara todos os instantes. Então, vamos pedir as bênçãos para os nossos lares, a frutificação da nossa água, para que todos os nossos familiares possam receber essa medicação que a espiritualidade amiga traz para cada um, para que possam ter força, fé, confiança em dias melhores. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome,
no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada, Sua Adalto. Obrigada, amigos. Segunda-feira é um momento muito esperado por mim, que é o momento em que eu recarrego as minhas energias. Vocês pegam um pouquinho da minha energia e eu pego um pouquinho da energia de vocês, né? Porque cada um de nós estamos no lar de cada um que está aqui e dos nossos futuros amigos internautas que verão esse estudo. Então, minha gratidão, um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Não esqueça, a semana que vem é o Evangelho com o nosso amigo Wilson. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Nancy, Soninha, muito obrigada. Um beijo para todos. Nós é que agradecemos e estamos felizes. Obrigada, meninos, meninas.